Você nega a fé por causa das coisas inexplicáveis? Acredite, você não está sozinho. Até mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 23, um intelectual dos seus tempos reconheceu que muitos considerariam a mensagem da cruz como loucura. Mas pense por um momento, quantas coisas na vida aceitamos sem compreender completamente? A mente humana, por exemplo, é um mistério que desafia até mesmo a ciência mais avançada. Então, por que exigimos entender completamente os mistérios de Deus? Talvez, ao invés de negar a fé, devêssemos abraçar a ideia de que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. Afinal, a fé não se baseia apenas na compreensão, mas também na confiança e na esperança de que há algo maior, algo transcendente que cuida de nós, mesmo quando não entendemos completamente. Você já se encontrou em situação que parece não existir uma porta, um caminho a ser seguido, não existe mais saída para todas as suas tentativas e agora só existe uma opção, que é exercer a fé. Em Mateus 17:20, Jesus afirma que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível mudar um monte de lugar. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Se não, você vai se surpreender. Mas, e quando Deus não fala nada? Fique aqui comigo e logo mais vamos abordar sobre esse questionamento que nos persegue muitas vezes. Após anos de escravidão no Egito, Moisés liderou os israelitas em direção à liberdade, mas eles se encontraram encurralados entre o exército egípcio em perseguição e o imponente Mar Vermelho à frente. A situação parecia desesperadora e o povo estava aterrorizado diante da perspectiva de serem capturados ou mortos. Imagine você na pele de Moisés, sendo responsável por conduzir milhares de pessoas à Terra Prometida, pessoas que mesmo agora livres fisicamente, suas mentalidades ainda eram de escravo, pois essa era a única realidade que até então eles conheciam. Logo, ao iniciar sua caminhada à liberdade, você se depara com o Mar Vermelho à sua frente, aparentemente bloqueando qualquer possibilidade de avanço. O povo, recentemente liberto da escravidão do Egito, entra em pânico e começa a murmurar e reclamar. Eles olham para trás, vendo a nuvem de poeira levantada pelo exército egípcio que se aproxima rapidamente. A situação parece desesperadora e sem saída. Você, Moisés, também sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Você ouviu a voz de Deus, liderou o povo até aqui, mas agora se encontra em um impasse. Parece que sua jornada que acabou de começar está prestes a terminar prematuramente. Neste momento de crise, quando todas as esperanças parecem perdidas e Deus parece estar em silêncio, como você reagiria? Como manteria sua fé e lideraria o povo para além do Mar Vermelho, para a liberdade e a promessa de Deus? Neste momento crítico, Deus falou com Moisés, ordenando-lhe que estendesse sua vara sobre o mar e o dividisse, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Essa ordem era uma prova de fé para Moisés e para todo o povo, pois exigia que eles confiassem inteiramente em Deus para realizar o impossível. Apesar da aparente loucura da ordem, Moisés não hesitou em obedecer. Ele confiou na promessa de Deus de que ele estaria com eles e os guiaria para a liberdade. Moisés estendeu sua vara sobre o mar e então um milagre ocorreu diante de seus olhos incrédulos. As águas do Mar Vermelho se dividiram, formando uma parede de água de cada lado, enquanto o fundo do mar se transformava em terra seca. Com fé renovada, os israelitas atravessaram o mar, protegidos pela poderosa mão de Deus. Enquanto estavam no meio do mar, o exército egípcio os seguiu, mas quando todas as forças egípcias estavam no meio do caminho, as águas retornaram ao normal e os afogaram, libertando completamente os israelitas. Este milagre não apenas proporcionou a liberdade física aos israelitas, mas também fortaleceu sua fé, confiança em Deus como seu libertador e protetor. A travessia do Mar Vermelho se tornou um ponto crucial na história de Israel, lembrando-os de que Deus é capaz de realizar o impossível e de que Ele sempre cumpre suas promessas. Afinal, e quando Deus não fala nada? Quando nos encontramos em períodos de silêncio aparente de Deus,
pode ser desafiador manter nossa fé. É durante esses momentos que somos testados em nossa fé e devoção, quando a voz que esperamos ouvir parece distante e as respostas parecem evasivas. É natural sentir-se perdido, confuso e até mesmo desanimado quando nos deparamos com o silêncio de Deus. No entanto, é importante lembrar que o silêncio de Deus não significa ausência, mas pode ser um convite para nos aproximarmos dele de uma maneira nova e mais profunda. Aqui estão algumas reflexões sobre como podemos manter nossa fé, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Recorde de suas promessas. Mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele deixou muitas promessas em sua palavra. Lembrar-nos dessas promessas nos ajuda a manter nossa fé. Por exemplo, em Hebreus 13:5, Deus promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Persevere em oração. Embora possa parecer que Deus não está respondendo às nossas orações, é importante continuar a orar e buscar sua presença. Através da oração, podemos expressar nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Confie no caráter de Deus. Mesmo quando não ouvimos sua voz, podemos confiar no caráter de Deus. Ele é amoroso, fiel e compassível. Lembre-se de como ele agiu no passado e confie que ele continua trabalhando em nosso favor, mesmo que não possamos vê-lo no momento. Busque conselho espiritual. Às vezes, outros cristãos podem oferecer perspectivas e encorajamento que nos ajudam a manter nossa fé durante os tempos de silêncio de Deus. Busque a orientação de líderes espirituais maduros e compartilhe suas lutas com outros crentes que podem oferecer apoio e encorajamento. Cultive um relacionamento com Deus. Em vez de apenas buscar respostas ou intervenções específicas, concentre-se em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Isso significa dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração e à adoração, mesmo quando não sentimos sua presença imediata. Pratique a paciência e a confiança. Lembre-se de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele pode estar trabalhando nos bastidores de maneira que não podemos ver ou entender no momento. Pratique a paciência e confie que Ele está no controle, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Olhe para Jesus. Finalmente, olhe para Jesus como nosso exemplo de fé. Ele próprio enfrentou momentos de silêncio e sofrimento, mas continuou a confiar no Pai Celestial. Seguir seu exemplo nos ajuda a perseverar em nossa própria jornada de fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Diante de todas essas narrativas bíblicas e reflexões sobre a fé, percebemos que a jornada da fé é repleta de desafios, dúvidas e momentos de silêncio. No entanto, mesmo quando Deus parece estar em silêncio e as circunstâncias parecem impossíveis, há uma constante: a presença e fidelidade de Deus. Como Moisés, mesmo diante do Mar Vermelho, podemos confiar na promessa de Deus de que Ele estará conosco em todas as situações. Portanto, quando nos deparamos com as coisas inexplicáveis da vida e os momentos de silêncio de Deus, não devemos negar a fé, mas abraçá-la ainda mais. A fé vai além da compreensão e se firma na confiança e esperança de que Deus é capaz de realizar o impossível. Que possamos nos inspirar nas histórias de fé daqueles que nos precederam e permanecer firmes, confiantes de que, mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor.